Boa noite, Jorginho. Boa noite, Carlito, a todos que estão nos assistindo. Não tenha dúvida que foi uma vitória muito importante, uma vitória de 6 pontos contra uma equipe que joga muito diferente de quase todas as equipes que nós enfrentamos nos últimos jogos, principalmente que são equipes que pressão pós-perda é imediata e o Sport ele tem uma forma de jogar diferente. Se ele perde a bola, ele automaticamente recompõe a sua defesa, faz uma linha baixa e é muito difícil de entrar com 10 jogadores atrás da linha da bola. Então tivemos muita dificuldade no primeiro tempo, mas conseguimos, principalmente no segundo tempo, com velocidade, com também qualidade, a gente fez com que a equipe tivesse mais posse de bola e mais velocidade na transição e dificultasse assim para o Sport. Então foi uma vitória, como eu falei, de 6 pontos importantíssima. Pergunta do Vitor Arias, Rádio Conte. Assim que o juiz apitou, vi todos os jogadores eufóricos com a vitória. Com os 3 pontos, Dourado está a 11 dos 45 projetados para permanecer na Série A. Como está o emocional dos jogadores para alcançar este objetivo, que é o principal do clube? Tá bem. Eles estão realmente assim muito concentrados naquilo que é o mais importante, que é a permanência. A gente atingindo essa pontuação de 45 pontos é quase que impossível de acontecer num decesso. Então, aí alcançando, a gente vai em busca de outra meta. Mas primeiro, realmente, a gente quer permanecer. Esse é o foco total, principal agora. E, claro, depois que a gente alcança uma situação como essa, a gente pode pensar em algo maior. Pergunta agora do Marcelo Cruz, da Rádio Alternativa AM de Várzea Grande. Estes 3 confrontos contra Flamengo domingo é uma oportunidade para testar outros jogadores? Desculpa, os 3 desfalques que o time tem para o próximo jogo. É uma oportunidade para testar os jogadores ou já tem uma equipe definida? A nossa equipe não tem mais teste. A realidade é que a nossa equipe, todos os jogadores já tiveram sua oportunidade, Talvez aí o único que não teve ainda foi o Lucas Cardoso, que vai estar jogando a Copa Verde. Então, todos os outros jogadores já tiveram oportunidade, têm entrado, e eu tenho falado isso para todos os atletas, porque normalmente o que está acontecendo é que aquele que está entrando está decidindo o jogo, e não foi apenas aquele que decidiu o jogo, foi o caso do Elton, mas da participação no lance do pênalti foi do Jesus, foi do Felipe, foi de quem entrou no jogo, está fazendo a diferença. Então não tem experiência, a gente pode, é claro que vai ter uma mudança, por exemplo, vai sair João Lucas, a gente vai ver o que a gente vai fazer, principalmente se a gente vai entrar, como a gente vai entrar, qual o sistema que nós vamos usar. Pergunta agora do Kaique Alves, da TV Cidade Verde. Jorginho, parabéns pela vitória. Gostaria que falasse o quanto é importante ter saído vencedor neste duelo contra o Sport e gostaria que você comentasse aí sobre a volta de vencer em casa. Kaique, é sempre importante vencer em casa. A gente estava muito tempo sem a nossa torcida. Logo no primeiro jogo, ainda bem que tinha pouca torcida, quase que 10, 15% apenas. E aí a gente perdeu um jogo e não jogamos bem, realmente foi um jogo muito ruim nosso contra o América Mineiro, foi um jogo muito bom deles, a gente não conseguiu se encontrar, teve muita dificuldade. Então a torcida viu um jogo contra o São Paulo, que a gente merecia uma vitória, a gente merecia os 3 pontos, inclusive talvez ganhar de 2 ou 3. E jogando realmente assim com muita qualidade, para mim o melhor jogo que nós fizemos. Pegamos um adversário hoje nesse confronto, para livrar da zona de rebaixamento, então fomos bem eficientes, fomos seguros, nós sabíamos que a gente não poderia se expor, porque era uma equipe com uma transição ofensiva veloz, a gente sabia que tinha que ser realmente muito forte defensivamente e conseguimos ser bastante eficaz, e o que faltou no outro jogo a gente conseguiu, principalmente com o pênalti. Tivemos também algumas outras boas oportunidades que poderia ter sido inclusive de 2 ou 3. Abdala Zarur, do site Veja Bem MT, parabéns pela vitória, Jorginho. Quem viu o Cuiabá jogando contra o São Paulo pensou que o Dourado podia passar fácil pelo Sport, mas não é bem assim, Qual foi a maior dificuldade? Abdala, como nós falamos, o São Paulo é uma equipe diferente, do Sport, mesmo sendo uma equipe que não é tão agressiva em termos de marcação, linha alta, dando a pressão no homem da bola, mas é uma equipe que joga mais ofensiva e com isso deixa os espaços necessários para que a gente possa jogar. Já o Sport não, o Sport, como eu falei, perde a bola automaticamente, os 10 jogadores atrás da linha da bola, então é muito difícil. Isso não que é parecido com a gente, porque a gente já faz uma marcação, uma pressão pós-perda imediata, e eles não fazem isso. Então fica muito difícil se a gente não conseguir
engatar um contra-ataque rapidamente, assim que a gente consegue recuperar essa bola, fica difícil de entrar na defesa deles, porque eles permanecem com os 10 homens atrás e a gente só consegue realmente chegar e quebrar as linhas deles, as 3 linhas de marcação, com um cruzamento pelo lado. Liberati Rádio Trim Trim te parabeniza pela vitória. Você acredita que com mais 2 vitórias o Dourado se garante na Série A? Qual a avaliação que você tem do Alain Pereur? Não, a gente não garante, 40 pontos não garante ninguém na Série A. É claro que a gente vai lutar ainda, vão ter jogos que a gente vai empatar, e a gente tem empatado bastante, mas também tem vencido. Quero só lembrar, né, que a gente tem vencido mais. Eu, por exemplo, se eu não me engano, eu tive 3 derrotas apenas, foram 7 vitórias. Se eu não me engano, a gente teve 3 derrotas, né, que foi o Grêmio, o Corinthians e o América Mineiro, né? Então a gente está num bom saldo, com naturalmente muitos empates, mas esses empates têm nos dado essa possibilidade de estar onde nós estamos, em 9º lugar. Se não tivesse tido o empate do Atlético Paranaense contra a Chape ali, a gente estaria também já em 8º lugar, e já querem pensar em termos de Libertadores. Calma, porque a nossa luta é outra, a nossa briga é outra, e a gente precisa realmente estar com os pés no chão e sabermos quem nós somos. Quando nós alcançarmos essa meta, sim, de 45 pontos, fica faltando 5 pontinhos aí nisso que você falou. Aí a gente precisa de 2 vitórias e pelo menos 5 empates. Então, o mais importante é a gente alcançar essa pontuação para a gente ir em busca de outros objetivos. Quanto ao Alain Pereur, a decisão de colocá-lo no jogo, desde o jogo passado, é porque é um jogador, além de experiente, jogou na Europa, jogador que veio do Palmeiras com muita capacidade. A gente estava muito bem, o Marlon estava vindo muito bem na zaga, mas são características diferentes. O Alain Pereur, ele é aquele jogador que realmente tem uma qualidade técnica numa quebra de linhas, um bom passe em profundidade. O Marlon é um jogador extremamente veloz. O Marlon é o mais veloz da nossa defesa, provavelmente até mais veloz do que o João Lucas, que é o nosso lateral direito. Mas em termos de construção, são jogadores diferentes, então a gente tem que saber usar em momento certo. Então, o mais importante é que eu tenho o Marlon, eu tenho o Paulão, eu tenho Alain Pereur e eu tenho o Anderson, que é um excelente zagueiro também. Só aqui, Jorginho, seu retrospecto são 19 jogos, tá? 7 vitórias, 9 empates e apenas as 3 derrotas que você citou. Aproveitamento em torno de 54%. Obrigado. Vamos lá, a última pergunta agora é do Marcílio, da Rádio Top FM. Como você poderia explicar a mudança de comportamento da equipe na segunda etapa? E como você avalia a participação do Elton, que entrou e fez o gol? Marcílio, claro que os jogadores que têm entrado, a gente joga, principalmente jogando em casa, é muito quente. Então a gente sabe que sempre a gente vai precisar do sangue novo. No último jogo contra o São Paulo, penúltimo jogo, foi o único jogo que eu não usei as 5 substituições. Normalmente eu uso, mas estava tão encaixado, estava tão bonito de ver, que a gente estava seguro com o Auremi. Eu poderia ter colocado inclusive um jogador mais bem fisicamente, mas ele estava tão bem no jogo, além disso, não apenas destruindo, mas construindo também. Eu não quis mudar. Mas sempre que a gente tem uma mudança, a gente ganha sangue novo, a gente ganha os caras mais descansados, e é o que tem acontecido. E uma forma diferente de jogar. A gente entrou seguro, firme, tentando realmente construir, que a gente sabia o quanto seria difícil, não teria espaço para jogadores de velocidade, que é o caso do Felipe, o Cafu, que não estava nesse jogo, por exemplo. Seria difícil para esses jogadores ter o espaço necessário. Fazendo o gol, a gente fez o gol, a gente teve uma mudança, é claro, mas a gente procurou fazer com que a equipe tivesse mais posse com a entrada do Iesus. A gente recuou o Max para volante, que também faz o segundo volante, ele faz isso muito bem. Então a gente teve uma equipe com uma construção melhor e com muita velocidade pelo lado, né? Então a gente sabe que o Elton é um jogador de muita qualidade de pivô, de fazer um pivô, aquele jogador que realmente sustenta muito bem, inteligente, tanto no giro, mas quanto no passe, seja fazendo pivô ou até mesmo girando em cima do zagueiro. Então a equipe ganhou um fôlego maior e ganhou uma construção maior. E a gente foi muito eficiente no segundo tempo e conseguimos uma vitória importantíssima. Jorginho, para terminar, Juscelino Santos, o Hélio Guedes, Gesivan, Gustavo Vieira, Eliel, o José Ponce, o André Farias, o Hermes Fonseca, o Francisco, todo mundo elogiando o time e você nesta vitória de hoje, o Hermes dizendo que foi uma vitória cirúrgica. Verdade, abraço para todos vocês, muito obrigado pelo apoio. Toda
todo mérito realmente são os jogadores. Eu costumo dizer que eles são os protagonistas, nós somos coadjuvantes. Todos nós aqui, eu, Joelton, meu auxiliar técnico, meus RR aqui que estão aqui atrás, né, Robson e Rogério, todos nós trabalhamos, fazemos tudo para que o atleta tenha todas as condições de estar dentro de campo, com a parte física, a fisiologia, a presidência e por aí vai, para que eles realmente possam executar. Se eles não executam, se eles não têm atitude, se eles não têm obediência, se eles não têm coragem, se eles não são inteligentes, é impossível realmente essas coisas acontecerem. Então, todo mérito para eles, eu estou muito feliz de ser treinador desses jogadores aqui, que realmente tem sido uma honra. Obrigado, Jorginho. Boa noite, bom descanso. Boa noite, valeu.